Este projeto, Da Luz à Escuridão, de número 028/2021, é realizado com apoio cultural da Prefeitura Municipal de Betim, através da sua Secretaria Municipal de Arte e Cultura, por intermédio do Fundo Municipal de Cultura da Lei Noemi Gontijo. Olha aqui, Raul. Oi, 1, 2 e 3, 1, 2. Oi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, agora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Beleza. Fácil. Ô, Anderson, passa pra frente aqui pra mim aqui. Sentar aqui na frente aqui. Pode ser? Maurício, se quiser sentar aqui na frente pra mim. Sentar aqui. Os mais bonitos sentam na frente. Cassiano. E aí, Cassiano? Já senta na frente aqui. Ok. Gente, nós vamos dar início aqui. A gente vai se apresentando aqui no decorrer do nosso bate-papo, tá? Primeiro, nós usamos o termo oficina muito mais pela força do hábito. Porque para se falar de uma oficina de iluminação é algo um pouco mais complexo. E o tempo que nós temos, o tempo que nós estamos propondo, ele não dá para fazer uma oficina. Uma oficina de iluminação, ela tem, ao meu ver, tá? Ela tem algo em torno de uns 4 módulos diferentes. E um deles começaria pela elétrica. E só a elétrica, eu acho que levaria algo em torno de uns 2 a 3 anos. Para a gente poder ter uma propriedade maior. Talvez com uns 8 meses, a gente consegue ter um básico. Depois nós vamos falar um pouco sobre equipamentos, sobre os instrumentos que nós temos, os equipamentos, refletores, lâmpada. Depois nós vamos falar sobre montagem. E aí tem um outro... Dentro dessa montagem, nós vamos falar sobre construção de mapa, o desenho de uma iluminação, aí a montagem, como que se opera. Então, nós vamos ficar aqui um pouco mais no nosso bate-papo. E tem uma coisa que nós propomos, foi trazer para cá pessoas de áreas diferentes. Então, nós temos aqui pessoas que têm uma vivência, ou na área da produção, ou até mesmo quanto artista, mas está próximo do cinema, da música, como uma banda de música, que é o Cassiano. Nós temos o Amaury, que ele tramita aí entre o teatro e também ao cinema. Do teatro, nós temos aqui o Vinícius, tem o Adriano, e tem umas pessoas que eu não sei o nome ainda não, tá? Temos a Ana, Arthur, não é? Arthur também é do teatro. E nós temos da dança, Vanessa, né? E a Juliana. Você também é da dança, não é? Você é? Matheus. E você, além da dança, é? Fotografia. Que eu ia falar também que o Amaury, o Cassiano, ele até falou comigo, eu quero ir, mas o meu foco vai ser voltado um pouco mais para a fotografia. Então, nós vamos estar muito em um bate-papo. Nós vamos passar por umas coisas básicas, tá? E vamos trazer para cá muito mais questionamentos e apontar, para que a gente possa
ver algumas coisas básicas. Nós vamos trazer algumas experiências. Vou trazer algumas experiências que eu passei por ela. Eu começo a trabalhar um pouco a iluminação cênica lá nos anos 80, lá por volta de 86, que eu começo a trabalhar a iluminação cênica. Então, de lá para cá, eu tive muitos contatos com diversos tipos de situações. E temos pessoas aqui que até teve contato com iluminação cênica até antes de mim, que é o Amaury. O Amaury, ele se esconde, mas... E temos outros aqui que também teve um contato com a iluminação cênica e tivemos experiências. Eu tive uma experiência de trabalhar em um projeto, em um espetáculo, que o Adriano, ele está na área do teatro como diretor, como ator, e arrisca em outras áreas, e uma delas que ele é profissional é o figurino. E nós dois montamos, fomos técnicos dentro de um projeto, ele enquanto figurinista e eu enquanto iluminação. E teve um momento, nós participamos de dois, né? Na verdade, dois espetáculos, que um grupo de teatro, que ele também fazia parte, eles me contrataram para fazer a iluminação, Adriano foi fazer o figurino, e nós tivemos em um deles, o Adriano vai se lembrar, a gente até fez um comentário em um outro bate-papo sobre iluminação, que foi sugerido para que ele tivesse uma pequena mudança numa peça do figurino, não sei se você vai se lembrar, que foram as luvas brancas do marinheiro e as meias, para que pudesse dar um outro tipo de efeito. E eu vou usar um pouco disso para a gente também falar sobre esse casamento da iluminação com os outros elementos de tudo que nós estivermos fazendo. Ao se falar de iluminação cênica, o básico dele, ele está para todas as artes. Para todas. Depois, uma ou outra, ela vai para uma ramificação diferente, mas não vai muito distante. Então, essa é um pouco da nossa introdução, e informar que esse nosso bate-papo, ele vem de um financiamento da lei aqui de Betim, da lei Noemi Gontijo, tá? Então, nós fizemos uma proposta onde ela seria uma proposta presencial, mas o edital, ele exige que nós façamos uma publicação no YouTube, nas redes sociais. Então, por isso que nós estamos fazendo essa gravação, tá certo? E quando a gente pediu a inscrição de vocês, porque eu tenho que apresentar os direitos de vocês em relação de imagens e de voz, poucos, nós não vamos focar muito em relação de ter as imagens de vocês, mas pela proposta nossa, nós vamos ter uma prática, e nessa prática vai acontecer. Vamos fazer aqui vou fazer uma pequena mudança aqui no nosso roteiro, que eu fiz um roteiro, e o roteiro, eu propus o roteiro. O Raul, ele, além dele também ser iluminador, então ele vem trabalhando há um tempo com a direção, principalmente essa direção artística. Então ele que fez uma construção de um roteiro artístico para que a gente pudesse estar apresentando aqui. Mas nós tivemos aqui uma situação aqui, que eu falei com ele, eu posso usar essa situação? Na verdade, são duas que eu observei aqui hoje, e que o nosso bate-papo, ele vai fazer isso, ele vai lá na frente, vai voltar, nós não vamos ter uma coisa alinhada de conversa, não. Mas eu quero apresentar duas situações que aconteceram aqui hoje, e que elas vão servir para nós, tá? E tem uma outra que eu vou também falar sobre ela, e vou utilizá-la da nossa chegada aqui, eu quero utilizá-la para que a gente possa fazer uma mudança de hábito, principalmente quando está se tratando de montagem técnica, e nesse caso é a situação da iluminação. Primeiro,
não importa quanto tempo você tem como técnico, não importa quanto tempo você está na atividade, não importa, sempre trabalha com uma atenção como se fosse a primeira vez. Não importa você acreditar que já domina a parte elétrica. Parte elétrica, ela não tem ninguém que a domina. Falar no dominar, de achar que tem controle sobre ela. Não tem. Nós temos que redobrar todo tipo de cuidado, de segurança. Então, essa parte da segurança da parte elétrica, da sua montagem, eu não vou adentrar muito nela agora, mas eu quero dizer sobre dela já estar montada e eu não ter a minha atenção sobre ela. Veja só, nós trouxemos aqui que o Daniel, que está aqui apoiando o Raul, ele trouxe para nós 2 movens. Depois vocês vão ver o que é o movem, o que o movem ele é capaz de nos proporcionar. O movem ele é até mais utilizado em shows musicais, em shows de dança. Ele não é tão utilizado em teatro, tá? Os moves dele ele tem uma voltagem de 127, o que normal nós chamamos de 110. Ele chegou aqui, ligou em 220. E o Daniel já trabalha com essa montagem ainda mais antigo do que eu e o Amaury. Ele já vem lá dos anos 70. Então, o que acontece aqui? O Raul monta as 2 tomadas, ele deixa lá dois pontos de energias, mas os 2 não estão identificados. Então, este é um ponto em que, em lugar nenhum que você chegar para você montar o seu equipamento, seja ele qual for, mas nós vamos aqui focar na da iluminação, não ligue nada sem antes você confirmar e ter total ciência qual que é a carga que ele está te dando. Inclusive, às vezes a gente fica preso assim, eu tenho um equipamento que é 127, então eu vou lá e só confirmo se é 127 ou se ele é 220. Nós temos ainda que às vezes ver se tem oscilações. Nós temos determinados lugares que o equipamento, essa voltagem que está sendo passada para nós é de 95, 96, 98. Isso costuma acontecer. Então, daí, nós temos que ficar muito atentos. Eu estou pegando este ponto para chegar nesse outro aqui, que se montou aqui, né, foi montado aqui, todos os refletores, houve um teste, o Raul está fazendo a montagem aqui desde ontem, tudo funcionando, 100%, tranquilo. Hoje ele propôs umas novas criações de iluminação, tranquilo. Faltando poucos minutos para a gente começar, não estava funcionando mais. Então, nós temos que ter uma outra coisa que eu vou pegar sobre a nossa chegada aqui, tá? A nossa chegada, para dizer para vocês o seguinte: se nós temos um evento, nós temos e somos responsáveis, nesse caso, basicamente, somos responsáveis pela montagem técnica, nós não temos o direito de chegar na hora. Tá? É 4 horas, estou chegando 10 para as 4, estou chegando 4 horas. Então, se eu vou fazer a montagem, ou então, se por acaso, mesmo que eu faça, eu tenho um ensaio que foi feito hoje, eu tenho uma apresentação que foi feita hoje, mas amanhã tem uma outra apresentação, eu tenho obrigação de chegar antes. Nós estamos trabalhando com equipamentos
que eles são eletrônicos e elétricos. Eles são traidores. Na mesma hora que eles estão te servindo, eles deixarão de te servir. Então nós temos que ter componentes, nós temos que ter cabeamento, nós temos que ter alguns, inclusive lâmpadas, tudo sobressalente, de reserva, porque vai nos deixar na mão. De algum momento vai nos deixar na mão. Não se pergunta por quê. Eu acho que tem uns duendes que acompanham esse, e aí eles tiram alguma coisa, porque às vezes você não encontra uma lógica. Então isso aí, ó, quando eles fizeram, estava funcionando, e agora eu acredito que esteja funcionando. Eu acredito que esteja. Então são essas coisas que a gente quer já dar de alerta, porque nós brasileiros, nós não somos disciplinados com horário. Nós não somos. Então, até vocês observam que os nossos espetáculos de teatro, eles já têm o hábito de começar 15 minutos atrasado. Dá o primeiro sinal 4 horas, dá o outro 4h05, 4h10, dá o outro 4h10, dá o outro 4h15. Casamento a noiva atrasa? Não, aí você vê que tudo... Por quê? Quando eu falo nós, é nós enquanto espectador, é nós enquanto artista, é nós enquanto técnico. Então nós não temos esse hábito de prezar pela pontualidade. Então, nós, por exemplo, e o artista brasileiro, o grupo brasileiro, quando sai daqui, vai para a Europa, ele tem um sério problema. Tanto para poder assistir, quanto para poder apresentar. Porque o horário certo, fechou. Você não entra. Então, aí o que ocorre? Nós não temos tempo de corrigir. Já que nós temos o hábito de começar o espetáculo, por exemplo, 15 minutos, nós damos esses 15 minutos, e nós temos esse hábito, pode ser que esses 15 minutos, ele pode se prolongar um pouco mais. Por causa de um cabo que não está acendendo, por causa de tanto um cabo de força quanto um cabo eletrônico, né? Que é o caso que a gente tem muito hoje, que é uma das coisas que a gente vai ver, que parte dessa iluminação aqui, ó, ele trabalha muito com os cabos eletrônicos. Esses cabos eletrônicos são os cabos que a gente pode dar como referência, que são os cabos de som. São que é o Canon, por exemplo, enquanto que os refletores mais antigos só trabalham com elétrica. Só trabalham com elétrica. E aí é até um pouquinho mais fácil de corrigir. Esses outros já são difíceis, você não consegue saber exato onde está o problema. Então a gente só se ater a esse tipo de coisa e já pegar isso como disciplina. Que muito acontece conosco. Eu sou o diretor, mas eu também atuo, eu estou ajudando a montar a iluminação, eu ajudo a montar som, porque nós não temos dinheiro suficiente para poder pagar tantos profissionais, ou às vezes nós temos um profissional que está trabalhando, e às vezes também ele não acompanha ali com aquela disciplina. Quando se fala de iluminação cênica, nós não temos, no Brasil, nós não temos uma vasta literatura, nós não temos aquelas referências acadêmicas para se falar de iluminação cênica. Quando se vai falar de umas outras áreas que acompanham a nossa arte, nós temos diversas literaturas. Nós temos tanto escola técnica quanto escola universitária, nós temos cursos espalhados por aí, mas quando se fala de iluminação cênica, é muito pouco. Então nós temos uma certa pobreza para se falar de iluminação cênica. Por mais que nós vamos encontrar hoje, principalmente no YouTube, nós temos vários vídeos, várias pessoas falando, mas podem observar que nós vamos chamar de várias,
mas na hora que a gente compara com a vastidão das outras áreas, ainda é pouco, ainda é mínimo. Então, eu separei alguns tópicos para que possa servir para nós enquanto um todo, tentando pegar dentro das outras áreas. E um outro ponto: ao se falar de iluminação cênica, não se existe manual. Não tem manual. Não tem receita. Não existe uma receita. Não existe alguém que vai dar a última palavra ou deu a última palavra. Não tem, é impossível. Por causa que os elementos que compõem uma cena, ele é variante. Então, eu peguei várias pessoas que eu vim pesquisando, vim lendo, vim assistindo seus espetáculos e deles tirando, sugando deles os seus conhecimentos. E não só da área do teatro ou do cinema. Uma vez que a iluminação cênica ela é básica para todas as áreas, cabe a cada um de nós que se interessa por este tema pesquisar e estudar as outras áreas também. Estou falando de fotografia, estou falando das artes plásticas, estou falando das artes plásticas, da área da pintura. Eu estou falando de nós buscarmos desde a Grécia e vim pegando esses artistas, chegando até chegar no cinema, ver o que vem sendo utilizado, o que é utilizado na arquitetura, como que a área da arquitetura vai nos ajudar na iluminação cênica, como que, pegando, por exemplo, os profissionais que eles trabalham com decorações, com paisagismo, e a gente vai ver um jardim sendo iluminado de frente de um prédio, e que muitas vezes a mesma pessoa fez aquele jardim daquele prédio que está numa esquina e que tem uma certa arquitetura, fez em uma outra área, com a outra arquitetura, e nós vamos ver resultados diferentes. Tem a sua assinatura, e nós vamos falar sobre isso. Mas o que é que nós vamos observar? É que ali nós temos uma fonte de luz sendo levado para um objeto, mesmo que ele seja estático, em certos momentos, uma vez que a mudança que nós temos climática traz diferentes visões desta arquitetura e a sua movimentação. Aí nós temos outras áreas em que nós poderíamos observar. Por exemplo, vamos falar sobre a iluminação urbana, sem espetáculo, iluminação urbana, onde nós temos um diferencial do hoje para uns anos atrás, em determinados lugares, que a gente tinha um certo glamour da boemia em determinados lugares, porque as lâmpadas candescentes, as lâmpadas mais amareladas, elas traziam um clima, o que hoje as lâmpadas de LED não traz. Houve, então, uma mudança de clima, e façam vocês essa pesquisa, mesmo na internet, ou então, quando for embora, a diferença que nós estamos na cidade de Betim, onde as luzes de LED, elas começam a tomar espaço na iluminação urbana, nas trocas de lâmpadas, isso lá vai aí passando pelo Brasil afora, mas em boa parte das BRs, elas ainda
são as incandescentes, elas ainda são amareladas, elas são a chamada lâmpada quente. Observa o clima que se tem ali, a fotografia que se dá ali. E isso faz com que nós tenhamos uma viagem no tempo. Porque quando acabar com estas lâmpadas e ocupar pelas lâmpadas de LED, esse clima que, para mim, ele tem um quê de romantismo, ele acabou. O meu romantismo que eu tenho com essa luz não quer dizer que outros não criarão um romantismo com o LED. Não quer dizer que essas lâmpadas de LED vão perder as suas mariposas. Como nos diz, é Cartola, né? As suas mariposas. Mas vai ser diferente para mim. Para nós que vivemos em uma rua de terra, dessas lâmpadas, poucas casas, ou então para nós que já vivemos em lugares de favelas, muitas casas, e essas lâmpadas, elas têm então um ar que ela é diferente. Ela é diferente. Isso, e olha que essa daqui, ela é diferente da que nós vivemos. Então, esta lâmpada, essa luz, ela me leva para algum lugar. Ela me abre uma janela. Quando eu falo da assinatura de quem faz essa iluminação, isso acontece conosco. Todos nós, ao criar uma coreografia, ou ao criar um formato de direção, uma proposta de direção da peça, ou um estilo da criação do cenário, ou do figurino, ou do adereço, tem uma coisa nossa, tem uma coisa que, por mais que eu mude um pouco a minha proposta de montagem, mas ainda tem uma coisinha que é minha ali. Tem uma coisinha minha ali. Então, quando se fala da iluminação, eu, por exemplo, adoro o âmbar. Eu gosto muito do âmbar. E um dos motivos que eu gosto do âmbar, ele envelhece. Para mim, ele envelhece. Para mim, ele fica naquele meio termo de uma cor mais fria, mas ele envelhece. Ele me joga lá para um colonial. Para mim. Pode ser que para outros não. Mas ele me leva lá para um período colonial. Ele me leva próximo dessa lâmpada incandescente aí das ruas que eu estou falando. Então isso não deixa de ser um pouco do que eu faria. Não quer dizer que a sua assinatura seja isto, mas é o que nós temos então de trazer para aquilo que eu quero então começar a criar e a propor enquanto iluminador. Vou ler de tudo. Eu tenho que ler de tudo. Nós temos da fotografia, a fotografia em si, ela nos ensina muito sobre essa iluminação. É ela que vai nos dar grande exemplo do que é uma luz chamada luz dura, de uma difusa, dessa mais aberta, porque por ela estar estática, eu consigo olhar e criar sobre ela para depois reproduzi-la de uma certa forma no palco com movimento. E a fotografia, ela abusa da iluminação, mesmo não utilizando a iluminação artificial, partindo para uma iluminação natural, a resposta ela é praticamente imediata. Tenta tirar uma foto que você tem a luz toda contra o olho da câmera. É o que nós vamos chamar, vai estourar. E você vai procurando ângulos. E você vai procurando um ângulo. Ou você tem que sair do seu lugar, ou o objeto fotografado tem que sair do lugar. Ou então é esse que é o resultado que você quer. Aí você optou por essa linguagem diferente de luz e
de sombra. Quando nós falamos de fazer o projeto, né, de propor esse projeto, e colocamos sobre a escuridão da luz, porque muitos de nós, ao falar da iluminação, nós falamos da luz, da luz, da luz, da luz, da luz, porém, a falta de luz faz parte da iluminação cênica. A escuridão, a proposta que eu tenho, ela faz parte, a sombra que eu quero ter, em que eu posso fazer a modificação dela, da maneira que eu bem entender, é só modificar ângulo e equipamento, algo que a gente vai ver, para fazer essa mudança de ângulo e essa mudança de equipamento. Então, pegando um pouco sobre o que eu quero trabalhar com luz, vou trabalhar com iluminação cênica. Eu não posso ser, como também não pode ir em lugar nenhum, aventureiro. Ou então, eu não dar para a iluminação cênica o mesmo cuidado, o mesmo tato, o mesmo carinho, que às vezes eu dou para as outras coisas dentro da minha montagem. Às vezes a gente vê um figurino trabalhado, você viu que teve ali um esforço com o figurino, teve um esforço com o texto, com a música, com o enredo, com a coreografia, com a pose da fotografia, preocupou com o figurino que a pessoa vai utilizar, a roupa que ela vai utilizar para ser fotografada, mas não preocupa com a luz. No caso dos shows, dos espetáculos, o que nós já passamos, que eu e o Raul já passamos, e olha que o Raul tem pouco tempo que está envolvido na iluminação cênica, deve ter algo em torno, talvez, de uns 5 ou 8 anos. É pouco tempo. De gente chegar aqui com o espetáculo e virar e falar assim, você faz a luz para mim? Cadê o mapa? Não tem mapa, não. Tá, mas vamos riscar um. Não, só quero que você liga um holofote. Eu quero que você ligue um holofote ali, um outro holofote. Gente de teatro, gente de dança, gente de música. E eu fico, meu Deus, cadê o carinho? A iluminação cênica, ela faz parte do espetáculo. Ela tem que contar no espetáculo. Então, neste caso, necessita deste carinho. E, se nós estamos pegando, então, e falar sobre essa história da iluminação cênica, essa iluminação cênica, ela vem junto. Eu vou pegar aqui um pouco da história do teatro, tá? Porque foi no teatro que começou a buscar, a dar valor, a dar a devida importância para a iluminação cênica. Foi no teatro. As outras artes, que é o caso da própria dança, da música, e o cinema que vem depois do teatro, copia o teatro, a iluminação do teatro, depois ela dá uma avançada, né, pelas suas necessidades, que é uma outra praia, mas foi no teatro. E o teatro, ele tem então a sua atenção para a iluminação cênica desde quando ele é codificado. Que de uma forma assim, popular, né, a gente fala assim, o teatro nasceu. Onde é que o teatro nasceu, gente? Em qual país? Normalmente a gente vai falar que é na Grécia. Mas teatro existe desde o período dos Homens das Cavernas. Tanto teatro quanto a música. Quanto qualquer outras coisas. A palhaçaria, a pintura. Estava lá. Se nós temos lá os riscos, os desenhos nas cavernas, eles batendo palma, eles batendo um pedaço de pau, isso é música. Eles soprando um pedaço de coisa que saiu um som qualquer, isso é música. Se nós pegarmos alguns livros, falando até de palhaçaria, que diz o seguinte, vocês imaginam, né, viajando aqui,
daquela turma lá dos homens da pré-história, indo caçar, voltando, e cada um falando um com o outro, ou do medo que o outro correu, um imitando o outro, que ele fez isso, ele fez aquilo. Isso é teatro. Então nós temos no Egito, nós temos em outros países os atos, os ritos religiosos, teatro. Mas a codificação ali na Grécia, que começa a se preocupar em ter roteiros básicos, começa a se preocupar em ter marcações, começa a se preocupar em ter um ator, depois de ter mais atores, depois de ter direção, de ter uma trilha sonora feita com coro. Aí estamos falando de codificação, também iluminação cênica. Começando em quê? Na construção do próprio teatro. Onde vai se construir esse teatro? É virado para onde nasce o sol? Como é que vai ser feito? Para iluminar quem? Vai ser feito onde? Na baixada de qual é a preocupação com a iluminação e com o som? Tá? Vai ser na baixada de qual serra, de qual montanha, de qual pedreira? E essa preocupação, ela veio na luz natural, ela foi passando por Roma, ela chega na Idade Média, se espalhando pela Europa, e depois essa preocupação de sair da rua, de levar para espaços fechados, de se utilizar velas, de se utilizar... depois vem o gás, mas na própria vela, utilizando tochas, para fazer a iluminação do espaço, iluminação de quem está em cena. Vem então o gás, esta preocupação, e nós temos alguns relatos dessas preocupações, que eles são tão interessantes, mas tão interessantes, que nos mostra a respeito dessa atenção e dessa preocupação com a iluminação. Aí eu coloco isso, eu não vejo vocês. Dessa iluminação. Porque quando nós estamos, pega a história, por volta do século XVI, do século XVII, eles têm primeira preocupação de iluminar quem estava vendo. O espaço inteiro. Aqui também iluminado inteiramente. Como se fosse, que a gente chama de geral. Nós temos algo em torno de 300 anos, quando, na Idade Média, começa a buscar outros recursos para iluminar os espetáculos e os shows, que aí, quando se pega o teatro, mas já começa a fazer a iluminação das orquestras, a iluminação dos grupos musicais, dos balés, de outras áreas, nós temos algo em torno de 300 anos, que a evolução ela é muito pequena. Eu separei aqui uns textos, e que nós temos aqui, falando para nós sobre isso por volta de 1780, volta de 1800, passaram a ter-se uma preocupação, que é, vamos fazer a iluminação da peça, mas agora também temos que preocupar com o cenário. Nós temos que preocupar com o figurino. Porque eles já começam a ver que esta iluminação, ela vem fazer parte deste espetáculo e ela tem uma influência no espetáculo e tem uma outra coisa, uma interferência. Ela tem uma grande interferência. E nós vamos, como estamos falando da questão da evolução, para mais ou menos uns 20 anos para cá, uns 30 anos para cá, nós tivemos um avanço muito grande da tecnologia que muda muito rápido a nossa iluminação. Aí nós temos de 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, quase que por uma obrigação, nós começamos a ter que filmar, ter que fazer live. E aprender uma outra coisa.
que agora nós temos que também respeitar um olho de uma câmera, que vê diferente da nossa. A interferência da iluminação, ela é gritante e faz uma mudança de resultado muito grande. Quando eu estava vindo para cá, eu estava com uma camisa mais clara. Priscila falou comigo: pai, tira essa camisa, coloca uma outra. Ou seja, eu fui obrigado a mudar de figurino, porque está sendo filmado. Então, repara que esta preocupação que nós estamos tendo agora, eles passaram a ter há mais de 300 anos, numa outra ótica, num outro viés. Por causa que agora eles já estavam entrando para uma iluminação a gás, que era uma iluminação um pouco mais forte e que daria resultados diferentes, começando a criar refletores. Já estava começando a ter os refletores, e nesse momento passam então a trazer uma preocupação para o grupo que estava montando espetáculo, que é uma coisa que muitas vezes nós cometemos erros hoje, como artista, como grupo, que grupos e artistas de mais de 300 anos estavam se preparando para não cometer. Mas às vezes as nossas vaidades, elas falam tão alto, e aí nós não nos preocupamos tanto com o produto de resultado, mas preocupamos muito com que a minha fala permaneça. Enquanto eles estavam se preparando para saber que nós vamos ter mudanças radicais, que elas poderiam ser proporcionadas por causa de uma iluminação mal feita. Até então, trabalhava-se com luz branca. Este começo nós estamos falando de luz branca. E olha que já estava tendo a preocupação com a luz branca. Eles já estavam preocupados com ela. E começam a buscar uma conversa com o grupo. Então, o elenco, a equipe técnica tem que ter uma conversa para poder criar um planejamento para que tudo se case. Não existe o espetáculo do diretor, o espetáculo do elenco, o espetáculo do figurinista. Existe um só. E essa iluminação cênica, ela pode valorizar ou trazer o espetáculo lá para o chão. Às vezes tem lá um bom figurino, um bom cenário, mas uma péssima iluminação. Algo que não foi planejado. Acha que só clareia para pessoas aqui ver. E aí nós perdemos o que nós estávamos falando da iluminação, que para mim, ela me leva para um romantismo. Que é onde cria clima, aonde ela cria estado, ela cria ambiente. Dentro desse clima eu estou falando de questões emocionais, sentimentos, atitudes, e que vem colaborar. Inclusive, nós temos vários espetáculos que a iluminação cênica, ela colabora e muito com o cenário, fazendo parte do cenário. Então, eu vou passar por um ponto aqui, trazer para nós aqui, que olha, indiferente qual é a sua área, se não tiver planejamento, se você não se organizar antes para poder saber o que você quer, vender isso para a sua equipe, se propor
aceitar as opiniões para poder acrescer no seu espetáculo, na sua proposta. Então, o que nós precisamos fazer? Ter alguns conhecimentos. Porque não adianta você me convidar para fazer o seu mapa de luz. Primeiro, se você me convidou, mas não confia em mim. Segundo, que você me chama para poder trabalhar para você e já me entrega tudo o que você quer fazer. Se você me entrega tudo, você não precisa de mim. Pode fazer o que você quer fazer. Segundo, vim com achismo. Se você trabalha com achismo, não contrata profissional. Nenhum, em área nenhuma. Continua trabalhando com achismo. Porque profissional não pode trabalhar com achismo. Nós temos que virar e dizer para você, se você entrar com esse figurino branco, nós vamos ter que trabalhar com uma luz que vai corresponder ao que você quer. Nós fizemos um espetáculo onde o figurino era branco porque era um hospital. E nós tínhamos feito uma proposta de uma luz. Mas a proposta que queriam fazer, que tivesse um verde. Nós tínhamos uma época que hoje parece, eu não tenho certeza, mas parece que nos hospitais, porque numa época era, os médicos usavam branco, enfermeiros usavam branco, e os auxiliares usavam verde. Uma coisa, um verde bem claro. Se tem um médico que ele é um personagem médico que traz toda, dentro do texto, todo o conhecimento de médico, e alguém vai e coloca uma luz verde, ele vira o quê? Ele não é mais médico. Porque essa luz vai mudar esse figurino. E se por acaso essa luz não for composta no quadrante da caixa cênica, uma hora ele é médico, uma hora ele é enfermeiro, se lá tiver outra cor, uma hora ele é gari. Então, por causa de quê? Da luz. E aí, se eu acho que o ator, diretor, figurinista, nós temos que saber um pouco. Não quer dizer que eu tenho que dominar a área da iluminação, por ela ser tão complexa, e eu não querer fazer isso. Eu quero me dedicar à direção, quero me dedicar a ator, mas eu tenho que ter uma pequena noção, inclusive para eu poder entender que a pessoa está falando, ou até mesmo cobrar. Então, para isso, nós precisamos ter esse diálogo e saber que está aqui e pede, coloca para mim aqui um par 64, que a gente vai ver depois sobre esse refletor, um par 64 para fazer um foco. Quero que você faça um foco com um par 64. Você ouviu isso aqui, muito isso aqui. Um par 64 para fazer um foco. Par 64 não faz foco, gente. Você não consegue fazer um foco com par 64. Então, como é que eu quero um foco só na pessoa? O par 64 vai fazer uma bola de claridade que ela não vai atingir o que você quer, porque ela abre. Aí eu tenho que falar com a pessoa, seria bom você usar um PC. Ou então, usar um Ellipson. Que aí, o Ellipson é um dos refletores mais caro, mas eu não faço o que eu quero. Eu consigo, dependendo da distância, que aí é uma coisa que eu tenho que aprender, que é a distância e ângulo. Dependendo da distância e do ângulo, eu consigo iluminar o botão da camisa, sem iluminar o resto. Porque ele me dá 3 disposições para isso. O PC me dá só um. O par 64, nada. Se tem uma coisa que nós sempre prezamos, foi, eu criei o mapa para esse palco que tem um cenário que vai utilizar algo em torno de 25 a 30 metros quadrados. Criei minha iluminação. Eu vou apresentar aqui, Belo Horizonte, São Paulo, Pernambuco, onde for essa iluminação. Muitos de nós fazemos o seguinte, aqui é uma luz, eu vou apresentar aqui no PTB é outra, eu vou apresentar em Belo Horizonte é outra. Não, eu tenho que ter um mapa. Eu tenho que ter ele organizado. Eu tenho que saber criar. Eu tenho que criar, que normalmente, quando eu falo que tem vários métodos dentro que são
elétrica, às vezes é uma pessoa que só vai fazer elétrica, é um que só monta, um que só faz mapa, um que só opera. Mas a maioria dos grupos brasileiros, o cara faz os 4. Então esse que opera, esse que está operando, ele tem que fazer uma coisa que é o que nós não fazemos, ensaio. Ele tem que participar do ensaio. Não precisa participar desde o primeiro dia, mas o espetáculo começou a se consolidar, ele tem que participar. Porque algumas pessoas querem que a gente crie o mapa para ela no dia para o outro aqui, assistindo um espetáculo, na hora que está assistindo um espetáculo, ou então só fala, a pessoa vai para lá, ela vai para cá, ela agacha ali. Isso não funciona assim. Quem está no espetáculo, igual nós temos espetáculos nossos, que a gente está com ele, tem mais de 15 anos que a gente roda com o mesmo espetáculo. O dia que alguém erra uma luz, a gente sabe. Sem cena, você sabe. Porque você espera que você vá para cá, sai de uma iluminação para entrar em outra. Você vem para cá, a luz não vem. Ou então em algum lugar que fala, não tem como colocar esse refletor. Aí nós temos que fazer o quê? Arrumar uma forma de ter essa luz. Ela faz parte do meu espetáculo. Se os outros grupos que têm nome nacional, eles bancam essa iluminação, de querer que esteja essa iluminação, eu não preciso ter a iluminação que eles têm, que é 80, 100, 200 refletores. Mas se eu tiver 10, 20, 30, vão ser 10, 20, 30 refletores que eu quero na minha iluminação. Eu não estou fazendo um espetáculo em cada lugar. Aí, eu falo agora das cores e passo para as perguntas, tá? E as cores começaram a ser criadas. Priscila, tem um copo. Ah, não, tem aqui, pode deixar. As cores começaram a ser criadas a partir disso aqui, ó. De um copo. Na verdade, uma jarra. Teste. Que é isso aqui, ó. É aqui, ó. Se você tem um copo com água, com certeza vocês já estão conseguindo ver esse retorno aqui, ó. Essa diferenciação aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui? O retorno da luz pura pelo copo. O que ele faz? Ele coloca vinho tinto, dentro da água, e com mais vinho tinto, ficou envermelhado, começaram a ter, então, cores diferentes. A partir daí, eles passaram a utilizar, tanto é que nós temos, né, aquele plástico, tem algum aí da gelatina? A gelatina, ela tem esse nome de gelatina por causa que os primeiros eram feitos mesmo de gelatina, dentro de copo. Daí passaram a ter, só que era uma. Então, né, o pessoal que a maioria que já sabe, conhece, que nós mudamos as cores com esse plástico, né, que é essa gelatina. Então, quando eles fazem essa mudança aqui, chama gelatina por causa disso. E eles vêm utilizando essas cores e começaram a ver como que essas cores traziam, então, outros resultados e trazendo resposta para aquilo que a gente estava querendo fazer, que eram os climas, por exemplo, de noite, o nascer do sol, o pôr do sol, o nascer do sol, à noite, e outros climas de paixão, uma coisa mais vermelhada, a paz, uma coisa mais azulada. Só que eles ficaram no básico, passaram praticamente até nos anos 60, nos anos 70, no básico. No básico. Porém, sempre aparece alguém que ele começa a mudar as coisas, tá? Quando nós temos, por volta de 1929, a crise da queda da Bolsa em Nova York, e os teatros começam a perder grana, da Broadway principalmente, a não ter grana, não só o teatro, mas as outras áreas musicais, começou a ter as criatividades. Passaram a ter criatividade. Passaram a investir em coisas que até então não se pensava. E muitas coisas que nós temos hoje, nós passamos a ter nesse período de crise, de pessoas criativas,
Aí eu falo da questão da bendita da preguiça. Porque pensar cansa. Eu tenho que assistir um espetáculo 2 horas e mais de uma vez, ensaio, para eu sentir o que eu estou querendo colocar ali. Eu tenho que sentir o espetáculo, eu tenho que entrar um pouco na cabeça dos atores, um pouco na cabeça do diretor, por que o figurinista está propondo aquilo ali, para que a gente possa junto criar essa nossa iluminação, criatividade. Então o que vai vencer é isso. E isso vai trazer para todas as áreas. Quando nós temos alguns fotógrafos que eles sobressaem, aí quando a gente vai observar, não é tanto equipamento. Tem um cara chamado Cartier. Esse camarada é um grande fotógrafo dos anos 30, 40. Ele trabalhava com uma máquina simples, a mais simples que tinha naquela época. Mas a sua criatividade, a sua capacidade de ser inquieto, para que ele. E a gente vai, daqui a pouco, a gente vai ver umas coisas sobre que não há necessidade, porque quando a gente fala de equipamento de som, de iluminação, é muito caro. Um refletor hoje, de Ellipson, que é um dos melhores, é 4 mil. Como é que você consegue comprar 10? Aí você tem uma mesa de iluminação que é em torno de 1.500, 2.000. Aí você tem cabeamento. Aí você tem, que não é só o refletor, uma lâmpada é R$80, é R$150. Mas nós conseguimos fazer de uma outra forma, de coisa mais simples. Quando um cara chamado Fresnel, ali 1800 alguma coisa, ele criou um refletor, que é o refletor Fresnel, e que a maioria dos teatros, eu não tenho dele aqui, usam muito atrás, porque ele é excelente para fazer o que nós chamamos de contra, né? Que é essa luz que eu tenho, a que vem aqui atrás, que é isso, que é esse vazamento de iluminação que eu vou ter por trás. E é bom para fazer geral também. Mas não é, cada refletor ele tem um certo alcance, ele vai te dar um certo resultado. Então isso é interessante que a gente saiba, não só eu ter ele, mas eu também, por isso que é bom a gente fazer os nossos ensaios técnicos, para que eu possa testar e saber que a maioria dos nossos teatros brasileiros, eu vou falar para vocês, é algo em torno de uns 90%, eles não têm condições técnicas, tá? Não tem condições técnicas. Alguns têm equipamentos, mas eles são em lugares improvisados. Por exemplo, aqui em Betim, o único espaço que tem uma iluminação cênica é o nosso. Deixa eu passar para a pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Às vezes, a gente tem que dar uma segurada mesmo, porque essa é uma oficina que ela não dá para poder passar por todas as questões técnicas em 2 horas. Isso aqui são anos que você vai estudar e ainda vai faltar algumas coisas. Então, tipo assim, a gente tem que ir segurando pra gente poder passando para frente, porque nós temos um tempo e tem muita coisa, muitos detalhes para falar. E é interessante também a gente ver na prática. Eu sou a pessoa da prática. Por exemplo, meu pai ele sabe muito mais de elétrica do que eu. Eu não mexo com elétrica. Mas a partir do momento que ele pôs a elétrica ali pra mim, eu gosto de experimentar. E o negócio é esse. Aí eu vou fazer um show. Qual que é o meu ritmo? Qual que é o estilo é uma coisa mais quente? É quente. Já vem direto na cabeça qual cor que a gente vai usar. Nós não vamos falar de um azul. Quando a gente fala hoje a câmera que as coisas elas estão voltando pro audiovisual, para as redes sociais, a gente não vai conseguir mais fugir disso. Então, hoje aqui o que a gente programou para fazer aqui de iluminação, ele tem que conciliar com o que vocês estão aqui assistindo, vendo, e com a câmera que está gravando.
Dá até para fazer um teste aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui só para a gente poder ver na prática. Porque aqui, ó, tá essa iluminação nele ali. Essa iluminação nele ali, a gente consegue ver aqui. E a câmera tá pegando. Interessante aqui, não tá estourando. Mas ela aqui, para mim, ela tá 40%. Se eu chegar nela aqui, ó, e fazer isso aqui, olha lá, Priscila. O que a gente colocaria para uma apresentação normalmente, quando nós fazíamos aqui uma apresentação e entrava, tinha que entrar numa geral, a gente metia 100%, que é para todo mundo ver, tá iluminado, né? Mas hoje para a câmera, essa luz já não funciona. Ela vai estourar. Então, eu preciso deixar aqui, dar uma suavizada nela aqui, para pegar legal na câmera. Aí, ele tava com a blusa branca, você falou assim, não, tem que tirar, porque se eu colocar um pouquinho a mais aqui, vai estourar ali e acabou. Aí, aquilo ali vai ficar chamando mais atenção do que o que ele está falando. E aí, vai ter informações aí desencontradas. Aí, ele vai me botar uma blusa preta. O fundo é preto, e quando ele passa para cá, é preto também. Aí, o que acontece? Essa é uma das funções do contra, que é importante ter um contra, às vezes, dependendo da sua proposta. Principalmente na dança, eu gosto muito de usar a luz de contra e a luz lateral, porque ela, quando eu faço o movimento, ela desenha o movimento. Quando vocês podem ver ali, ó, vocês veem que o cotovelo, a perna, as laterais, elas estão desenhadas. Então, isso distingue, né, o que é a blusa preta dele e o que é o fundo preto lá atrás, para não ficar uma coisa desencontrada. Vamos passar para a próxima? Deixa ele pode falar, que eu vou encerrar com uma coisa que eu vou ler aqui. Você falou do contra, era exatamente isso que eu ia pedir para falar um pouco a diferença, né, do contra, o que é uma geral, esse palco que você tem aqui, quantos refletores eu necessito para fazer uma geral razoável, quantos refletores eu preciso para fazer um contra que seja razoável para a gente assistir um espetáculo. E aí eu queria que você me falasse assim, em relação ao que a gente está vendo aqui, a exposição do Emmanuel, qual o tipo de iluminação que você usou para que a gente tivesse acesso ao rosto dele? O que foi necessário para isso? Deixa eu falar aqui, parte da sua pergunta, nós já vamos te responder, que a gente já ia responder na outra parte, tá? Nós vamos responder da outra parte, mas eu vou pegar a pergunta dele. Vocês entenderam a pergunta dele? Ele falou, na pergunta dele aqui, eu vou falar rapidaço, tá? Nesse espaço aqui, quantos refletores eu preciso para fazer uma geral? Todo mundo sabe que geral é aquela luz, ela pode ser qualquer cor, tá? Pode ser branca, pode ser a cor que você quiser, mas é aquela que eu vou chapar aqui à frente aqui. Então, eu posso ter geral, eu posso ter meia geral, são aquelas que eu vou banhar de uma forma difusa a cena, pode ser meia cena ou pode ser a cena toda. Esse contra, ele vem, o que o nome próprio já diz, ele vai vir contra quem está em cena, ou o que está em cena. A questão de quantos refletores se utiliza para fazer isso, depende muito do mapa que está sendo criado. Então, necessita que, não só neste espaço, mas em qualquer espaço, você faça uma análise daquilo que você quer. Além desse contra, além dessa frente, tá? Nessa frente que eu tenho essa geral empurrando luz para lá, eu posso ter, por exemplo, um foco. Este foco pode vir daqui. E posso ter também um foco contra. Ou seja, eu posso ter lá atrás uma geral ou meia geral contra, que vai empurrar a cena inteira, ou somente um ator. Eu tenho um ator aqui com um foco, onde eu só vou pegar um refletor como PC, vou ir um só, vou iluminar ele de frente, posso ter um lá atrás iluminando o outro só de costa, é um foco contra, e posso ter uma coisa que as pessoas chamam assim, que tem os nomes, que eles não são nomes técnicos, eles são nomes populares. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma coisa que chama de pino. Eu estou aqui e a luz, o refletor está exatamente aqui na minha cabeça.
Agora, esse pino, eu posso colocar ele em graus diferentes. Eu posso ir um pouquinho para cá, pouca coisa, tá? Pouca coisa, porque se eu for muito, ele deixa de ser pino e vira contra. Então, eu posso fazer isso aqui nesse pino. É o que vem. É o que, às vezes, alguns técnicos falam assim, vamos fazer um chuveirinho de luz. A quantia aqui, para eu fazer uma boa geral, ela vai depender de quê? A outra pergunta dele, qual refletor que eu vou usar? Se eu usar aqui, se vocês olhar ali, no nosso gridzinho, o terceiro refletor que está indo para lá, ele é um satellite. Com um satellite daquele ali, eu vou estourar o satellite, só ele, Adriano. Eu faço uma geral aqui. E com um problema, tá? Porque ele é muito forte. Sabem aquelas coisas que está do lado dele, do lado de fora? Aquilo é a bandeira dele. Aí eu tenho que estar fechando aquelas bandeiras para eu poder afinar. Tá? Que é um outro termo que é fazer o quê? O que eu estou afinando? É deixar o refletor afinado, com a finalidade que ele tem que cumprir. Então, com só eu faço aquilo. Porém, eu costumo fazer uma coisa. Aqui, eu posso ligar 4 par 64 de um lado, 4 do outro, e colocando em 2 canais, de jeito que se eu ligar um canal, eu vou colocar meia luz só no palco, meia geral, ou ligar os dois, empurrar os dois. Então, tá ok? Alguém ia fazer uma pergunta aqui. Oi, Geraldinho. Boa tarde a todos. E me desculpe eu ter chegado atrasado, porque eu trabalho, né? Tá trabalhando justamente com filmagem. E por causa da pandemia, eu fui obrigado por causa das lives, então isso aí tudo me obrigou e está me obrigando, está fazendo quebrar a cabeça, como que eu vou, principalmente com iluminação, porque eu sei que para qualquer filmagem, o mais importante é a iluminação, porque sem a iluminação a gente não dá para fazer muita coisa. E o que mais me incomoda é mano e técnicos aqui, né, muito mais experientes do que eu, é a bendita da sombra, porque eu detesto a sombra no palco. E essa sombra, eu tento tirar muito. Se eu pudesse não ter sombra, ou arrancar a sombra do sujeito, eu arrancaria, mas não tem jeito. Então, como eliminar essa sombra com a luz, não é contra a luz, ou da onde que a luz vem, como fazer, qual luz ideal? Essa é a minha pergunta. Ok. Veja só, quando a gente fala de assinaturas, por exemplo, se tem uma coisa que eu gosto é de sombra. Porém, tem uma coisa, depende de quê? Nosso espetáculo que nós fizemos 2 espetáculos aqui, chama Baile de Ratos e O Pudor. Então, são 2 espetáculos, um baseado em 11 textos de Nelson Rodrigues. E são espetáculos mais politizados, uns espetáculos de época. Então, uma das coisas que eu fiz a direção e assinei a iluminação. Que eu fazia com os atores tinha um foco, a gente vai fazer um teste ali para vocês verem, e ele só fica, o foco de um quadrado, metade dele é na luz, outra metade é na sombra. Porque era um espetáculo de duidade. Então, era isso que nós estávamos jogando. Então, a questão da sombra e da luz vai por aí. Quando você não quer a sombra, tá, Geraldinho? Quando você não quer a sombra, porque dependendo do que você vai fazer, não pode ter sombra. Eu estou falando de um espetáculo que tinha sombra, eu queria sombra. Mas num espetáculo que não pode ter sombra, a técnica está nos refletores. O que ocorre? E a gente vai ver. Aí a gente sai da fonte para o objeto. Se eu tenho um objeto e a fonte é aqui, ele vai iluminar aqui e vai dar sombra aqui. Então, automaticamente, eu tenho que fazer uma coisa.
jogar a outra do lado de cá. Quando eu jogar do lado de cá, ele vai esparramar a luz e vai iluminando sombras. Então, os nossos refletores, eles têm esta utilidade, que é iluminar ou não iluminar. Então, ele acaba com sombra ou ele cria sombra. O que eu preciso é ter o refletor certo, no ângulo certo, montado certo, e ter isso com uma certa antecedência. Vou falar uma ponta aqui, Geraldinho. Vê se me entende. Música, a maioria dos shows musicais tem uma diferença dos shows, que a maioria que você filma é musical, que é show, que é banda. A maioria tem uma diferença das outras que vão utilizar a luz, que é do pessoal da dança, principalmente do teatro. A dança até está um pouquinho próximo do pessoal da música, tá? Está até um pouco próximo, mas existe uma disciplina na criação do mapa de luz que às vezes as bandas não fazem, na sua maioria não faz. E com isso vai para o show, monta aqui, por exemplo, vai montar a bateria, tá ali, o teclado tá lá de cá, vai colocar 2 baixos, vai colocar não sei quantas, uma outra guitarra, os microfones tá aqui, aí coloca as caixas no chão aqui, os retornos, vão fazer a luz. E a luz costuma acontecer o quê? Acompanhar os ritmos das músicas. E com isso, para gravação, que nós até conversamos no meio de semana sobre isso, para gravação você vai ter problema. Porque essas câmeras, na hora que tem foco, na hora que tem luz, ela procura o foco. Acabou a luz que estava aqui, ela perde o foco. Mas até que no caso das web que eu trabalho, e mesmo das câmeras, hoje eu já tiro todo o foco automaticamente no computador. Não tem foco, elas não vão captar iluminação. O que é mais difícil, principalmente para mim que trabalha com músico, são as irresponsabilidades dos músicos, porque ensaio é difícil, um não pode, outro não pode. Você marca um palco, né? A gente marca um palco, o cara não fica no lugar. Então as luzes elas têm que ser bem definidas. Existem 2 formas de luzes para a música, aquela que a gente está gravando e também as luzes de efeito. Essas sim podem piscar. Essas podem te dar uma nuance de trás. Não só as fixas, mas isso aí de acordo com o show e aquilo que o show vai pedir. Pois é, então a questão está na questão por exemplo, pessoal da música, você fala de marcação, pessoal da música, do teatro, da fotografia, do cinema, tem uma marcação. Sabe, o pessoal cumpre essa marcação, principalmente o pessoal da dança. O pessoal do teatro, que trabalha em um teatro de câmara, também vai cumprir. O teatro de rua não tem, que é uma outra coisa que a gente vai falar depois, sobre o que é levar a iluminação para espaço aberto, com interferência de poste, praça, etc. e tal. Então, o que eu falo com você é isso. Indiferente é um ponto que não tem como a gente trabalhar muito. É com o que eu estou trabalhando? Com o que eu estou trabalhando? Porque, por exemplo, o nosso grupo de teatro trabalha aqui, que eu trabalho aqui, outros artigos que eu trabalho com eles, nós temos uma disciplina, tem um ensaio de luz, inclusive essa luz é montada não só para uma pessoa, e às vezes é difícil, até porque a maioria das bandas, elas não são um grupo, são músicos que reúnem, entendeu? Eu vou passar para a segunda etapa. Vamos fechar a última pergunta? Tá, então fecha aqui, eu falo uma coisa e a gente vai. A respeito do que você está falando, é muito importante. Você sabe que ontem, né, eu participei aqui da montagem, que o Raul trabalha 3 dias antes aqui com essa montagem. Ontem nós estávamos aqui, né, dentro das montagens aqui, e ele falou uma coisa mais certa, que o Geraldinho comentou aí, eu mexo mais na área de música mesmo, de palco, né, quantos anos que eu já estou nisso. E ele falou uma coisa séria. Uma luz que o pessoal tem que entender, você até falou bem, e eu, Raul, nós estávamos discutindo ontem, até nós teve, né, um bate-papo sobre isso. A luz para a banda, se você vai ver um show, você vai ver o show da banda. A iluminação, ela pode ser forte, né, pode ser, não precisa ter aquela contra-cena, não precisa, porque você está vendo um show ali. Agora, o Raul disse bem, você vai filmar
Aí você vai filmar, vai ser um show filmado. Aí, meu amigo, concilia tudo, porque se você fizer show que a gente vê muito, que eu já participei com roupa nova e tudo tal, você vai filmar, queima, estoura o foco, porque o foco fica lindo, maravilhoso, mas os seus olhos, mais para a câmera ali, é fundamental. Você está vendo o Emmanuel ali, ele está bem opaco ali, mas olha para você ver que lindo que está na câmera. Então, tem isso aí. Eu tô lindo só na câmera? Aqui. Ô, Raul, deixa eu só fechar aqui. Então é isso. Vou dar uma sugestão, Geraldinho, que não é só para a área da música, mas serve para todo mundo. Pesquisa os shows do Ney Matogrosso. Encerrando um pouco essa parte, quando nós estávamos comentando sobre lá no século XVII, século XVIII, tinha um cara chamado Nicola Sabatini, ele que deu uma atenção muito grande para poder fazer, então, essa iluminação mais voltada para quem estava apresentando, começa a utilizar as mesas, que a primeira mesa de luz que vem, ela vem como de gás. Agora vocês imaginam o que é uma mesa que, aquele botão do fogão, em que você aumenta e o gás aumenta e a luz... Quem é que lembra do não, serviria de Jimmy. Serviria de Jimmy, que é a iluminação, o lampião de gás. Quem aqui já usou um lampião de gás? E que quando você abre, cede mais gás, aumenta a luminosidade, né? A intensidade da luz aumenta. Era assim que é a mesa da época. Esse cara começou a ter essa preocupação. Vamos fechar com uma frase dele, e era uma preocupação que nós temos que ter hoje, em relação de nós temos essa iluminação, falar sobre essa iluminação, estudar sobre essa iluminação. Ele dá uma resposta para uma pessoa sobre como que ele já estava usando a iluminação que ele criou. E aí ele diz o seguinte, que olha, apesar de se ver melhor o guarda-roupa dos seus artistas, essas roupas que acabam sendo luzes brilhantes colocadas diante do palco, mas está indo muito em posição baixa, o rosto dos seus atores ficam pálidos, parecem que eles estão com febre.